Você sabia que o feriado de Corpus Christi, com seus tapetes coloridos e missas solenes, tem raízes que remontam até a Idade Média? O nome Corpus Christi em latim significa o corpo de Cristo, e essa celebração vai muito além de uma simples data religiosa. Ela, na verdade, representa uma verdadeira revolução na maneira como os cristãos passaram a enxergar a presença de Cristo no mundo, especialmente através do sacramento da Eucaristia. Mas para entender a história do Corpus Christi, é preciso voltar no tempo, até os mistérios que cercam a própria origem da Eucaristia. E neste vídeo a gente vai descobrir tudo isso, com contexto histórico, debates teológicos e as transformações sociais por trás de uma das datas mais importantes para o calendário cristão. Opa, tranquilo? Meu nome é Alan Camuri, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a história, sobre as raízes medievais da Eucaristia e do feriado de Corpus Christi, da festividade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário cristão. Mas antes eu peço, por favor, que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso aí vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, tranquilo? Antes da gente adentrar de fato nas origens históricas da festividade do Corpus Christi, é importante a gente se ater a algumas questões ligadas à Eucaristia, especialmente à nomenclatura. A Eucaristia ela é um sacramento onde o cristão ele vai ingerir uma hóstia que representa o corpo de Cristo. E a origem da Eucaristia ela está atrelada a uma passagem do Novo Testamento onde Jesus Cristo parte o pão e dá aos apóstolos e dá aos seus seguidores, afirmando que aquele ali é o seu próprio corpo. Inicialmente, durante todo o período da Alta Idade Média, ou seja, entre o século V e o século X aproximadamente, a palavra Corpus Christi, ela não significava essa festividade que significa hoje, e ela não estava atrelada diretamente ao sacramento eucarístico. Na verdade, o termo Corpus Christi, ele fazia referência à Igreja Católica como um todo, que representava, de fato, o corpo de Cristo. E a hóstia do sacramento da Eucaristia que os cristãos ingeriam era conhecida inicialmente como Corpus Mysticum. Só que aí, principalmente a partir do século XII, claro que no século XI a gente já tem os primeiros indícios dessa transformação, mas especialmente a partir do século XII, uma transformação bem profunda viria a ocorrer na sociedade medieval cristã. Na virada do século XII, o pensamento cristão sobre a Eucaristia passa por uma transformação. Lá atrás, no século IV e V, ninguém menos que o próprio Santo Agostinho de Hipona via a hóstia como um símbolo, não como o corpo real de Cristo. Para ele, a hóstia era como um signo. Ela representava o corpo, mas não era literalmente. O ato de comungar era um gesto espiritual e não necessariamente carnal. Por sua vez, essa tradição de Santo Agostinho acabou modulando a teologia de boa parte do período medieval. Mas aí o tempo passa e a teologia ela também acaba se transformando. E a partir do século XII existe uma modificação de tendências. Ao invés dos cristãos eles enxergarem a hóstia como um signo do corpo de Cristo, ela passa a ser visto, a partir do discurso da Igreja Católica, como o próprio corpo de Cristo, em seu sentido físico. Ou seja, o cristão ele não está mais ingerindo um símbolo do corpo de Cristo, mas sim o próprio Cristo. E o vinho, a mesma coisa. O vinho não era mais apenas um símbolo do sangue de Cristo, mas o próprio sangue de Cristo. Essa nova doutrina ficou conhecida como transubstanciação, e ela representa o sacramento da Eucaristia até os dias atuais. E aqui a gente também tem que levar em consideração uma transformação nas nomenclaturas. A gente tinha visto anteriormente que a palavra Corpus Christi representava a própria Igreja Católica, a instituição da Igreja Católica, a igreja em seu sentido físico, em seu sentido arquitetônico. Agora, o termo Corpus Christi passa a se referenciar à própria hóstia, que é o próprio corpo de Cristo. Por sua vez, a igreja ela começa a receber o nome de Corpus Mysticum. Então as nomenclaturas elas acabam se invertendo. É claro que nem todos os teólogos medievais eles partilhavam da ideia de que a hóstia era o próprio corpo de Cristo. Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai defender que a hóstia, ela na verdade, ela representa o corpo espiritual de Cristo, mas não o próprio corpo de Cristo no sentido físico. Só que essas argumentações de Tomás de Aquino não vão ser o que vai perdurar durante a Idade Média Central e posteriormente. E sim, ela acaba sendo uma perspectiva minoritária. E a ideia de que a hóstia representa de fato o corpo de Cristo é a perspectiva que perdura durante todo o período medieval a partir de então. Mas afinal de contas, por que houve essa transformação na perspectiva acerca da Eucaristia durante o século XII? Quem explica isso muito bem é um historiador francês chamado Jérôme Bachet, num livro intitulado A Civilização Feudal. Ele vai dizer que isso ocorreu por conta de dois fatores que acabaram sendo fenômenos sociais
correlacionados a essa transformação teológica. Em primeiro lugar, o século XII foi marcado por uma série de reformas eclesiásticas. O clero ele se separa cada vez mais do povo comum e passa a ser visto como uma elite espiritual, um grupo especial, capaz de trazer o próprio Cristo à Terra através da liturgia. A transubstanciação reforça esse poder. Somente o sacerdote tem o poder de converter pão em carne divina. O segundo fator é que a igreja ela passou a ansiar que os fiéis eles se mantivessem dentro de seus próprios vilarejos, dentro das suas próprias localidades, das suas próprias terras. E como fiel, ele passou a enxergar que dentro da própria igreja, da sua comunidade, já havia o corpo de Cristo onde ele pudesse comungar, não tinha necessidade de peregrinar, de viajar para outras regiões, porque o milagre da carne divina já estava acontecendo dentro da sua própria comunidade. Isso acabava reforçando o poder das igrejas locais, acabava reforçando a demarcação territorial e a influência das igrejas em cada uma das comunidades da Europa medieval. E esse novo entendimento sobre a Eucaristia culmina no século XIII com a criação da festividade oficial de Corpus Christi, a festividade que nós conhecemos até os dias atuais. Ela surge como uma celebração dedicada exclusivamente à presença real de Cristo na hóstia. Em 1264, o Papa Urbano IV institucionaliza a data do calendário litúrgico da Igreja Católica. A partir daí, Corpus Christi se torna um momento de grande devoção popular, com procissões, rituais públicos e simbolismos visuais, como os famosos tapetes que enfeitam as ruas em muitos países até os dias atuais. Na Idade Média, a festa ela é um espetáculo de fé, mas também é uma ferramenta de reforço da presença da igreja na vida cotidiana das pessoas. Então, da próxima vez que estivermos no feriado de Corpus Christi ou que a gente vê os tapetes coloridos, a gente tem que ter em mente que, na verdade, essa é uma festividade que remonta até a Idade Média, mais precisamente algumas transformações teológicas, culturais importantíssimas que ocorreram nos séculos XII e XIII. É importante que eu ressalte aqui que eu trouxe as argumentações do autor Jerome Bachet no seu livro A Civilização Feudal, mais precisamente no capítulo intitulado A Estruturação Espacial da Sociedade Feudal, onde ele vai trazer todo esse debate que eu falei aqui com você. E se você gosta de Idade Média, eu também fiz um vídeo incrível comentando sobre os cemitérios na Idade Média e como eles também contribuíam para o reforço do poder da Igreja Católica. Eu vou deixar ele na tela final desse vídeo aqui e também na descrição para você conferir depois, tranquilo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.